Pronto, já engloba todos. É isso, estamos já ao vivo pelo Facebook também, agora vamos, muito boa noite a todos, Gênesis 29, versículo, deixa eu pegar o versículo aqui, hoje eu estou sozinho em casa, hoje a live vai fluir tranquilamente, ninguém vai interromper, estão todos fora, só eu estou aqui, então vai ser hoje, ó, maravilhoso. Gênesis 29, 21, lembrando, todo domingo eu estou aqui ao vivo pelo Face e pelo Instagram, não pelo YouTube, às 9 da manhã e normalmente às 6 da tarde. Eu acredito que neste domingo eu estarei às 6 da tarde tranquilamente, ok? E aí você acompanha aqui não uma live só com uma ministração breve, mas um culto que eu chamo de culto digital, todo domingo às 9 e também às 6 da tarde. E se você puder, acesse aí o canal youtube.com.br Daniel Rigoletto, você tem todas as ministrações lá, ok? Não as do culto digital. Gênesis 29, 21 diz assim: Disse Jacó a Labão: Dá-me minha mulher, pois já venceu o prazo para que me case com ela. Ele já tinha trabalhado 7 anos por Raquel. Reuniu, pois, Labão todos os homens do lugar e deu um banquete. À noite, conduziu Lia, sua filha, e a entregou a Jacó. E coabitaram. Coabitaram, você sabe o que é. Para a serva de Lia, sua filha, deu Labão Zilpa, sua serva. Ao amanhecer, viu que era Lia. Por isso disse Jacó a Labão: que você me fez? Não te servi eu por amor a Raquel? Por que, pois, me enganaste? Respondeu Labão: Não se faz assim em nossa terra, dar-se a mais nova antes da primogênita. Decorrida a semana desta, os 7 dias de Lia, dar-te-emos também a outra, Raquel, pelo trabalho de mais 7 anos que ainda me servirás. Concordou Jacó e passou a semana desta, Lia. Então Labão lhe deu por mulher Raquel, sua filha. Para a serva de Raquel, sua filha, deu Labão a sua serva Bila. E coabitaram. Mas Jacó amava mais a Raquel do que a Lia e continuou servindo a Labão por outros 7 anos. E aí, mais para frente, eu não vou ler, mas a palavra fala que Deus viu o sofrimento de Lia ou Leia e Deus então a fez fecunda enquanto Raquel era estéril, ok? Bom, vamos falar sobre essa parte dessa jornada de Jacó. Que parte? A parte em que ele encontra Lia ou Leia. Lia era a irmã mais velha de Raquel e ela tinha, diz a Bíblia, os olhos baços ou os olhos embaçados. Não se sabe se ela tinha miopia, se ela tinha estigmatismo, se ela tinha, se ela era vesga. Não, a Bíblia não relata, fala que ela tinha os olhos embaçados. Ou podia até ser uma catarata, porque parece ter uma membrana na frente, não sei. E isso não é o mais importante. Mas o mais importante é que Jacó não sentia por Lia o que ele sentia por Raquel. Jacó se apaixonou por Raquel, amou a Raquel desde a primeira vista. E ele então decidiu trabalhar 7 anos para que ele pudesse se casar com Raquel. Ao fim desses 7 anos, que nós falamos ontem, Jacó então ele vai cobrar o seu salário. Vai cobrar de Labão, o seu tio e patrão, a mão da sua filha Raquel por esposa. Ele fala: bom, trabalhei o que tinha que trabalhar, o nosso combinado já foi cumprido por mim, agora está na hora de você cumprir o seu combinado. Eu vim buscar a sua filha para que você me dê por esposa. Labão fez um maior cenário, mano. Marketing, sabe aquele marketing bem feito? Chamou todo mundo, deu um banquete, reuniu os amigos, o povo bebeu, foi uma maravilha. Aí chegou a hora de ele dar, então, o salário de Jacó, que era sua filha Raquel. Jacó entrou na sua tenda e lá estava uma donzela deitada em sua cama. Maravilhoso. Sem luz, ele coabita com ela, eles
fazem sexo, e Jacó só de manhã vai descobrir que a moça com quem ele se deitou não era o seu grande amor, mas era aquela que ele esperava que fosse a sua cunhada. Sangue de Jesus tem poder. Imagina você, misericórdia. Jacó ficou maluco. Jacó foi falar com Labão. Você falou para mim que você me daria a sua filha Raquel e você manda outra filha deitar comigo. O que é isso? Você não cumpriu a sua parte do nosso acordo. E aí então Labão fala, mas aqui na terra, na minha terra, eu não posso dar minha filha mais nova antes de casar a mais velha. Eu falei isso ontem. Ele já sabia dessa lei. Ele já sabia que isso podia acontecer. E ele não fala absolutamente nada para Jacó. Mas vamos continuar a história. Então ele faz uma proposta a Jacó. Ele diz assim, olha, você tem que ficar uma semana com Lia. Agora ela é sua esposa, ela tem uma semana só com você. Depois dessa semana, eu te dou Raquel. Só que você vai trabalhar mais 7 anos. E Jacó aceitou. Aceitou porque ele amava a Raquel. Aceitou porque ele tinha um objetivo. Aceitou porque ele tinha disposição para trabalhar mais esses 7 anos. Dentro dessa história e desse contexto, eu quero citar 3 pontos que podem acontecer e normalmente acontecem na nossa jornada. O primeiro ponto, não faça as coisas no escuro. Não faça as coisas no escuro. A palavra ensina, se andarmos na luz, como ele na luz está, ele quem? Jesus. Temos comunhão uns com os outros e o sangue do Senhor nos purifica de todos os nossos pecados. A Bíblia também ensina que não há nada oculto que não venha a ser revelado. Sabe por que Jacó caiu no engano de Labão? Sabe por que Jacó caiu na lábia de Labão? Porque não tinha luz. Porque estava escuro. Poxa, mas ele não percebeu que não era Raquel? Não. Ele não percebeu. A Bíblia não fala se uma era gorda, a outra era magra. A Bíblia não fala de características físicas, uma alta, uma baixa. Não, a Bíblia só diferencia as duas no olhar e ele não percebe que era a cunhada. Estava no escuro. E quantas vezes nós fazemos coisas no escuro? A minha esposa, ela leva um ditado muito a sério. Um ditado popular. O combinado não sai caro. E isso é muito real. Você já comprou uma coisa que você só foi perguntar o preço depois de já ter adquirido? Você já mandou consertar alguma coisa sua sem perguntar o preço antes? Porque você tinha necessidade, tinha que arrumar. E assim, pouco importava o preço, você queria que arrumasse. Aí você deixa lá e quando você vai buscar, você pergunta quanto deu? E a tua expectativa era que desse uns 200 e a pessoa fala assim para você, 450. Você fala, como? Que absurdo, que caro. E a pessoa fala, mas teve que trocar uma peça. Você mandou fazer o serviço. Entende o que eu estou falando? Quantas vezes você faz as coisas no escuro? Quantas coisas você já fez no escuro? Ninguém vai saber. Ninguém vai... Eu não vou contar para ninguém, ninguém vai dar crédito. Ou eu nem preciso contar para ninguém. Deus sabe. E você faz as coisas no escuro. Às vezes, coisas normalmente erradas. Normalmente equivocadas. Que você faz no escuro, achando que nem Deus está vendo. Misericórdia. A Bíblia fala que se nós fizermos a nossa casa no lugar mais baixo da terra, os olhos do Senhor estarão lá. Se a gente construir a nossa casa no lugar mais alto da terra, o pico do Monte Everest, os olhos do Senhor estarão lá. Não tem como a gente fugir dos olhos de Deus. A gente consegue muitas vezes fugir dos olhos das pessoas, mas dos de Deus não. Jacó foi enganado porque estava escuro. E normalmente, quando nós fazemos no escuro, nós estamos nos enganando. Para pensar. Quando você busca fazer no escuro, é porque alguma coisa está te incomodando, alguma coisa não está certa, alguma coisa está desajustada.
Então você faz no escuro, achando que aquilo nunca vai trazer consequência nenhuma para você. Só que a Bíblia fala que assim como a alva, assim como nasce o dia, assim como há uma certeza de que existe amanhã um sol nascendo no céu aqui da Zona Leste de São Paulo, assim as misericórdias do Senhor se renovam todos os dias. A gente sempre fala disso pensando nas misericórdias, mas a gente nunca fala disso lembrando de que haverá luz. De que haverá luz. Já percebeu que as coisas mais erradas são feitas à noite? É até espantoso quando um homem, um ladrão, uma mulher, uma ladra, entra num ambiente de dia para tentar assaltar. Os repórteres falam em plena luz do dia, próximo ao meio-dia, como se fosse um absurdo. Porque se fosse à noite seria normal, porque falta luz. E a Bíblia fala que esse mundo tem um príncipe, que esse mundo tem um reino, o reino das trevas, e o seu príncipe é Satanás. E Jesus diz de si mesmo: eu, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Ele está em mim, ele está em você, e essa luz que de Jesus Cristo vem precisa brilhar de cada um de nós. Não faça as coisas no escuro. Segundo ponto, dessa parte da jornada de Jacó que é importante nós aprendermos. Nem sempre nós recebemos das pessoas aquilo que nós esperamos. Nem sempre você vai ter das pessoas o que você delas espera. Às vezes você espera uma ajuda e a pessoa vem nada. Às vezes você espera um sorriso e ela vem com uma palavra dura. Às vezes você espera algo que ela mesma prometeu e ela nunca cumpre o que prometeu a você. Jacó recebeu de Labão uma promessa, era um acordo. Eu trabalho 7 anos, você me dá a sua filha por quem eu sou apaixonado. Tudo bem? Tudo bem. E o que ele recebe? A outra. Com a desculpa de que a lei não permitia, de que o costume daquela região era diferente do que Jacó estava acostumado. Jacó não recebeu de Labão o que ele esperava receber. Aliás, não só neste momento, não só nesse trecho de Gênesis 29. Lá para frente, a gente vai chegar lá, Labão troca o salário de Jacó por 10 vezes seguidas. 10 vezes, no meio do caminho, ele muda as regras do jogo. 10 vezes, no meio do caminho, ele desfaz o que ele havia falado. E as pessoas são normalmente assim. E se você não está preparado para isso, você se machuca, você se frustra, você se arrebenta. Se você cria muita expectativa nas pessoas que estão ao seu redor, e veja, Labão era tio de Jacó, era família, era patrão, tinha feito promessa e não cumpriu. Se você coloca muita expectativa nas pessoas ao teu redor, você corre um grande risco de se frustrar. Você corre um grande risco de se machucar. Por isso, talvez a Bíblia diga, maldito o homem que confia no homem. Isso diz a respeito de si mesmo, que faz do seu braço, que faz do braço da sua carne a sua força. Esse trecho da Bíblia está falando do homem, Daniel, confiar no homem, Daniel, entende? Não é o homem confiar no homem, é maldito o homem que confia no homem. Mas muitos usam a respeito do próximo. Maldito o homem que confia no homem. Também vale. Quando você coloca a tua confiança em homens, a probabilidade de frustração é gigante. Qual é a saída para isso? Não acreditar em mais ninguém? Claro que não. Claro que não. Tanto que Jacó acreditou em Labão de novo. Porque ele falou, depois de uma semana eu te dou Raquel e você trabalha mais 7 anos. E depois de uma semana, realmente, ele deu Raquel. Ele cumpriu agora. Na segunda promessa, ele honrou. Mas a expectativa de Jacó, na segunda, já não estava em Labão. Na primeira, ele acreditou, tanto que ele foi cobrar. Na segunda, pode ser que ele já nem tenha colocado mais a expectativa no homem, mas ele confiasse no Deus que, através do seu pai, o enviou, através da sua mãe, desejou que lá ele estivesse, e num Deus que lá na cidade chamada Betel o encontrou e prometeu a ele o abençoar.
Terceiro ponto desse texto para a gente terminar. Jacó continuou fazendo por amor. O amor prevaleceu. O amor prevaleceu. Por que você continua fazendo? Ou por que você deixa de fazer? Por que você continua na sua jornada? Ou por que você dela desiste? Tinha um bispo no Tatuapé, na Renascer do Tatuapé, chamado Bispo Sérgio Benites. Nossa, eu nem reparei que meu nariz estava sangrando. É porque eu fiz exercício agora e de vez em quando meu nariz sangra, hoje está um calor absurdo. O Bispo Sérgio Benites... Adriano escreveu um negócio no Face aqui. O Adriano, eu não vou ler, porque tem muita gente de Manaus que assiste as minhas lives, porque você sabe, eu fui bispo lá. E essa palavra que você escreveu aí, em Manaus é palavrão. Aqui em São Paulo não, mas em Manaus é palavrão. Ela escreve que a expectativa é o pai da porcaria. Ela escreve outra palavra, mas acho que dá para traduzir assim. A expectativa é o pai da porcaria. E é verdade. Puxa, me fugiu agora o que eu estava falando. Muitas pessoas desistem fundamentadas em razões próprias. Outras pessoas continuam fundamentadas em razões próprias. Lembrei o que eu ia falar. O bispo Sérgio Benites, ele dizia assim para nós no Tatuapé: tudo é sentimento. Tudo é sentimento. Tudo depende do sentimento que você empenha, do sentimento com o qual você faz. A tua decisão, ela vai ser bem sucedida ou não, claro, debaixo de um propósito de Deus, dependendo muito do sentimento que você utiliza para tomar essa decisão. O sentimento fala, o sentimento age, o sentimento dá frutos. Então ele dizia, tudo é sentimento. Jacó foi enganado por Labão? Foi. Labão não honrou o acordo? Não honrou. Jacó recebeu uma segunda promessa de Labão? Sim, do mesmo cara que havia mentido. E agora? E agora ele continuou. Mais 7 anos. Dobrou a sua jornada de trabalho pelo mesmo salário que havia sido prometido a ele e não pago. Só que depois de uma semana, 7 anos e uma semana trabalhando, lá estava ele, com o seu grande amor nas mãos. Ele continuou, ele perseverou por amor. Não desista. Não desista. Se você ama, deixa criticar, deixa apedrejar. Se você faz por amor, deixa falar o que for. Se você faz o que faz por amor, e daí o que vão pensar? Pode ser que se você e eu fôssemos amigos lá de Jacó, nós olhássemos para ele e disséssemos, cara, como você é burro. Jacó, para de ser trouxa. O cara mentiu para você, o cara te passou a perna. Mano, você é um homem de Deus. Vai buscar o teu caminho, Deus tem prosperidade para você. Pode ser que o nosso desejo de justiça e de vingança fizesse com que nós aconselhássemos a Jacó para fazer uma coisa que não tinha nada a ver com o plano de Deus. Mas ele continuou por amor. Continue por amor. Mesmo que te passem a perna. Mesmo que não honrem o combinado. Mesmo que te prejudiquem. Agora, continuar não significa ser bobo. Porque ele não ia trabalhar mais 7 anos para depois tê-la. Uma semana depois, ele já estava com ela nos seus braços. Ele podia agora então se vingar, né? Falar, bom, você quebrou o acordo, agora quebro eu, não vou mais trabalhar.